Muito bom dia a todos. Eu, antes de mais, peço imensa desculpa que eu estou com umas condições vocais muito gastas, porque isto de ser presidente do BEREC significa, sobretudo, ter que fazer muitas apresentações e isso tem, de facto, efeitos nas minhas cordas vocais. Mas queria, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje e falar-lhes de um tema que, de facto, é um tema que está hoje no centro das nossas atenções e que vai ser também ele muito importante nos próximos tempos, pelo menos naquilo que respeita à atuação dos reguladores, mas obviamente vai ter impacto também em tudo o que será o setor e desenvolvimentos para o setor. Deixa-me só ver se eu... Bem, acho que já experimentei os botões quase todos. Este é o pointer. Tecnologia. Está ali a fazer qualquer sinal que... Aqui estamos nós. Muito obrigada. Qual é o botão? Aqui com muita força, não é? Este aqui. Bom, então, enquanto nos resolve este problema técnico, nós vamos falando um bocadinho sobre o que é que têm sido as iniciativas da Comissão relativamente ao nosso setor. Como sabem, em 2013 saiu uma proposta da Comissão designada por TSM, Telecom Single Market, que foi também chamada de Connected Continent e que tinha propostas muito ousadas. Essas propostas, enfim, foram amplamente combatidas pelo BEREC, que, aliás, não tinha sido consultado quando foi publicada essa proposta e, como sabem também, o resultado foi que, na semana passada, foi aprovada aquilo que sobreviveu da proposta do TSM, que foram as propostas para o roaming e para a net neutrality. Eu gostaria de lhes fazer uma pequena... Agora vamos ver se eu consigo chegar ali acima ao meu hiperlink. Como é que eu vou lá acima? Posso ter aqui um bocadinho de ajuda. Não é isto? Aqui estou eu. Obrigada. Portanto, no roaming, muito rapidamente, o roaming tem sido uma discussão muito grande, como imaginam, e basicamente o Parlamento Europeu queria terminar com o roaming, queria implementar Roam Like at Home, mas há aqui um problema que não podemos esquecer, que é o problema da existência de custos associados ao roaming e também ao facto de haver um desequilíbrio dentro da Europa pelo facto de o tráfego ser bastante desequilibrado, sobretudo entre os países do Norte e os países do Sul. Isso fez com que nós, especialmente o BEREC, tivesse que discutir acaloradamente este problema. Portugal, obviamente, tinha aqui interesses muito claros, porque nós somos um dos países que recebem mais turistas e, por causa disso mesmo, o Roam Like at Home tem um impacto grande. No entanto, em dezembro de 2014, publicámos um paper em que fizemos uma análise do impacto da eliminação do roaming e a proposta que foi feita pela presidência da Letónia estava muito próxima daquilo que era, de facto, a posição que nós consideramos mais equilibrada no âmbito da revisão do roaming. Entretanto, como sabem, demorou 6 meses de discussão sobre o roaming e na semana passada, finalmente, foi conseguido um acordo às 2 da manhã do dia 29 e, finalmente, o que ficou acordado foi que serão eliminadas as tarifas de roaming a partir de junho de 2017. Obviamente que nós consideramos que isto é um período demasiado curto, porque isto tem implicações na adaptação, sobretudo também para os operadores, mas também para os reguladores. Esta eliminação vai ser aplicável às chamadas de voz, SMS e dados, mas vai ser introduzida também uma política de fair use
para evitar o roaming permanente, portanto, que haja situações de arbitragem e que, portanto, isso provoque que muita gente utilize o roaming em permanência. A partir de abril de 2016, o que vai acontecer é que vai haver, de facto, uma redução das tarifas de roaming que vão ser substituídas por uma sobretaxa. E essa sobretaxa vai-se aplicar aos preços domésticos, o que significa que cada um vai ter o seu tarifário e, em cima desse tarifário, serão aplicadas tarifas que serão de 0,05 no caso por minuto, no caso da voz, 0,02 no caso do SMS e 0,05 no caso dos dados. No entanto, vai ser necessário fazer uma revisão das tarifas grossistas e isso vai acontecer ao nível da Comissão Europeia, que ficou mandatada para fazer a revisão destas tarifas grossistas, porque não se pode pensar na redução do roaming sem se mexer nas tarifas grossistas. E vai ser também a Comissão que vai definir a política de fair use. No fundo, a política de fair use vai dizer qual é o cap de consumo que cada pessoa vai ter e a partir do qual passará a pagar uma sobretaxa. Como é que isto se vai definir? É um problema. Vão-se basear certamente no trabalho feito pelo BEREC, nomeadamente naquilo que serão as médias de consumo que existem nos vários países da Europa, que são muito assimétricas, da mesma maneira que é muito assimétrico o número de pessoas que viajam. Posso-vos dizer que, em média, um sueco viaja 15 dias por ano, enquanto que os portugueses, em média, viajam 3. Portanto, isto dá-vos um exemplo do que é que será o desequilíbrio que existe. Os portugueses, em média, de acordo com os dados que nós tínhamos em 2014, consumiam 77 megabytes de dados, os suecos 2,1 giga. Portanto, estamos a falar de panoramas completamente diferentes na Europa e vamos, de facto, tentar perceber o que é que vai acontecer, mas a situação para países como nós, como Portugal, que são recebedores de turistas, isto vai ter certamente impacto, porque reparem que a eliminação do preço, sobretudo a eliminação da sobretaxa, vai ter um impacto no consumo, no comportamento dos indivíduos e, portanto, provocar um aumento do consumo, uma pressão nas redes e vai ser necessário mais investimentos. Vai ser, e aqui também os reguladores ficam numa situação mais complicada, porque em certas situações vai ser possível que os reguladores, os operadores possam pedir autorização às ARNs para aplicarem uma sobretaxa, caso considerem que não conseguem cobrir os custos. Ora bem, agora vou tentar voltar para trás. E não sei se consigo. Consegue-me pôr outra vez. Na net neutrality, indo rapidamente à net neutrality, consegue-me ir àquele hyperlink? Isso. Eu não vou estar, senão fica aqui o tempo todo a falar do TSM, que não é isso que se pretende, mas só vou-lhes dizer muito rapidamente o princípio, de facto, é que tem que haver acesso à informação e conteúdo, isto é, acesso, open access, portanto, isto é um direito dos utilizadores. Todo o tráfego deve ser tratado de forma idêntica e igual, não é permitida a prioritização paga e, portanto, isto, enfim, foi uma das principais discussões que houve. No entanto, é admitido alguma gestão de tráfego, sobretudo quando é baseado e justificado por questões técnicas. E isso passa por questões de interesse público, segurança, conteúdos legais, etc., também características específicas, categorias específicas de tráfego que não sejam baseadas, mais uma vez, em razões comerciais e, obviamente, situações de congestionamento. Os serviços especializados são admitidos, portanto, é permitida que haja o fornecimento de serviços especializados que garantam uma determinada qualidade de serviço, desde que isto não tenha impacto na Open Internet. E isso vai permitir serviços como a IPTV, serviços de telemedicina, onde, de facto, a qualidade de serviço é importante, videoconferência de alta qualidade, etc. O zero rating é permitido, mas, como sabem, já há, neste momento, países na Europa onde o zero rating é proibido, portanto, por lei. Portanto, isto já por si vai criar aqui algumas questões.
As autoridades reguladoras vão ganhar aqui novas responsabilidades, nomeadamente porque vão ter que monitorizar e aplicar as regras da Open Internet, portanto, vamos ter mais responsabilidades a este nível e vai haver um reforço da proteção dos consumidores, nomeadamente através das regras de transparência. Consegue-me voltar para trás outra vez? Uau, quase que lá cheguei. Não, obrigada, já melhorei. Este learning curve. Bem, isto leva-nos a encerrar o TSM e falar agora sobre o DSM. Como sabem, esta presidência da Comissão Europeia decidiu que a economia digital era crucial para o desenvolvimento económico e para o crescimento da economia europeia e, portanto, lançou em maio esta nova Digital Single Market Strategy, que assenta essencialmente em 3 pilares. Esses pilares estão aqui: o melhor acesso para consumidores e empresas, redes digitais avançadas e serviços inovadores e melhorar a economia digital. Nestes 3 pilares, no pilar 1, temos questões como geoblocking, copyright, e-commerce, o problema das entregas, das encomendas cross-border, portanto, de um país para o outro, que de facto continua a ser ou pode ser um entrave ao desenvolvimento do comércio eletrónico, questões relacionadas com o IVA. No pilar 2 temos, aí estamos nós, o nosso setor das telecomunicações, mais restrito, mas embora tenhamos depois, num sentido mais alargado, temos o Media Services, as plataformas onde se incluem também os OTTs e os intermediários, questões de segurança. E no pilar 3, melhorar a economia digital, tem um aspecto que eu acho muito importante, porque pela primeira vez a Comissão foca-se no problema da questão do lado da procura. Preocupa-se que tem que haver um desenvolvimento da procura e não só um desenvolvimento das redes. E, portanto, foca o problema da iliteracia digital e da necessidade que há de tornar mais inclusivas as populações nas questões do digital. O que é que nós fizemos em termos de BEREC? Em termos de BEREC, temos estado a trabalhar com a Comissão na discussão daquilo que vão ser os principais aspectos que vão acontecer no âmbito do DSM, porque há um ponto muito importante, que é a revisão da diretiva, a revisão do quadro regulatório para o setor das telecomunicações, que vai ser feito no âmbito do DSM. Isto é crucial, isto vai ter um impacto brutal naquilo que vai ser a regulação para os próximos anos e, por isso, o BEREC tem estado muito ativo e temos organizado uns meetings com a Comissão que se chamam What If Meeting. E nesse What If Meeting temos discutido alguns dos aspectos que nós consideramos mais essenciais e que passam por questões de conectividade, serviço universal, proteção dos consumidores e discutir também aquilo que nós chamamos o level playing field. Relativamente à conectividade, primeiro ponto, existe ou não um problema de conectividade na Europa? A conectividade é uma palavra-chave que tem estado na discussão de tudo o que é o DSM. E a Comissão invoca o problema da fragmentação que existe na Europa e o problema que existe em termos de conseguirmos melhorar a velocidade de implementação das infraestruturas de banda larga rápida, mas sobretudo também de banda larga ultra rápida. Considera-se que é necessário aumentar a velocidade, a cobertura e a disponibilidade dessas redes, a qualidade dessas redes, porque, de facto, apesar de terem existido investimentos nos últimos anos, e mais recentemente em muitos países está a observar um elevado nível de investimento, incluindo em Portugal, continua a existir um baixo nível de cobertura, que, de acordo com o Digital Agenda Scoreboard deste ano, aumentou de 63% para 68% no ano passado. No entanto, vai ser necessário um step change em termos da qualidade e da velocidade que existe nas atuais redes de infraestruturas de banda larga. Há outro problema. Apesar da cobertura estar a crescer, a penetração continua baixa. E continua baixa na maior parte dos países em termos de redes de nova geração. É evidente que a Europa é um puzzle. Nós temos situações muito diferentes na Europa, países com níveis de maturidade dos mercados muito diferentes também,
e por isso mesmo isto cria o problema de como é que vamos conseguir ter uma Europa que esteja conectada, em que não existam problemas de termos as zonas rurais que estão completamente desprovidas de acesso a banda larga de alta velocidade e, portanto, evitar problemas de infoexclusão. Este é essencialmente o problema que tem sido discutido. E eu posso-vos dizer que ainda ontem eu estive num grupo de trabalho com 6 reguladores europeus em que tivemos insistentemente a discutir este problema. E como é que se vai resolver? Porque todos sabemos que é uma questão de investimento, mas quem é que vai investir nas zonas que são economicamente menos interessantes para os investidores e como é que se vai atuar nessa área? Quais são as opções de regulação? Bem, eu creio que todos temos aqui muitas perguntas em termos de reguladores, posições muito diferentes, mas há um ponto em que todos estão de acordo. É necessária flexibilidade. É necessária flexibilidade porque, e penso que a Comissão já aceitou isso, não há uma situação em que one size fits all. Porque nós precisamos todos, enquanto reguladores, de ter uma caixa de instrumentos, de ferramentas, mas ter a liberdade de podermos usar as ferramentas mais adequadas para a situação de cada mercado. Regular onde é preciso regular, desregular onde é preciso desregular. E é esta flexibilidade que é importante e é esta flexibilidade que temos defendido e que creio que, em muitos casos, a Comissão também está de acordo, porque percebe que não é possível aplicar as mesmas medidas a todos os mercados. O que é importante é termos todos os mesmos objetivos, partilharmos todos esses objetivos e, com base nesses objetivos, termos então a tal caixa de ferramentas que cada um pode usar de acordo com as suas necessidades. Podemos precisar de mais instrumentos, mais ferramentas nessa caixa, mas isso será outro assunto. Portanto, a questão que se põe é: será que precisamos de regular ou desregular? Mas há um aspecto em que todos concordamos, é que concorrência é crucial para podermos ter investimento. Portanto, ninguém acredita que é porque existe demasiada concorrência que não existe investimento. É exatamente o contrário. Nós precisamos de concorrência. Nos países onde existe concorrência, existe investimento. Muitas vezes essa concorrência vem da existência de uma infraestrutura de cabo e que, portanto, provoca a necessidade dos operadores investirem em redes de fibra, por exemplo, mas uma coisa todos estamos de acordo, é que a concorrência é crucial para que aconteça o investimento. Como é que vai acontecer esse investimento nas zonas rurais? Será através de medidas de serviço universal? Será através de auxílios de Estado e, portanto, de uma intervenção pública? Isso é o que será discutido. Não será uma decisão dos reguladores, certamente, mas tem que ser, de facto, equacionada. Mas falando de serviço universal, eu gostaria de dizer-vos que também é uma das coisas que tem sido discutida, até que ponto é que as questões do serviço universal terão que ser revisitadas, porque de alguma maneira o conceito de serviço universal tem que ser atualizado. Este conceito vai ter que evoluir de acordo com as necessidades futuras, porque, mais uma vez, nós temos que pensar em termos do futuro, não é a situação que existe hoje, mas é a situação que vai existir amanhã, e aquilo que for definido e pensado em termos de legislação tem que ter em conta quais serão as evoluções do mercado para amanhã. Por outro lado, é necessário ter em conta que o serviço universal é necessário para as áreas rurais e, sobretudo, para combatermos a iliteracia digital e evitarmos a infoexclusão. Até agora, a diretiva do Serviço Universal desenvolveu um enquadramento bastante flexível, permitiu que cada país impusesse as obrigações que entendesse. Alguns países, por exemplo, não têm obrigações de serviço universal, a Alemanha é um desses casos, mas, no entanto, nós consideramos que o serviço universal deve ser preservado e a questão que se põe é como é que nós vamos atingir o objetivo da agenda digital, que é, como sabem, termos toda a gente com acesso a 30 megabits por segundo até 2020. Todos reconhecemos que o acesso à internet é um direito básico dos cidadãos,
como é que nós vamos conseguir atingir o objetivo de conectividade global, se esse objetivo de conectividade global deve ser ou não parte do serviço universal, é uma questão que está em cima da mesa. Obviamente, nós não podemos falar de integrar alguma coisa desta natureza no serviço universal, sobretudo quando estamos a falar de níveis de exigência de 30 megabits, portanto, muitos países têm o serviço, têm o acesso à internet integrado no serviço universal, mas com níveis muito modestos em termos de requisitos de velocidade. Para impormos 30 megabits até 2020, isto vai implicar também repensar o fundo de compensação do serviço universal e como é que isso vai ser financiado. Portanto, mais uma vez, eu insisto, temos muitas questões ao nível do BEREC, ainda não temos respostas para a maior parte das questões. É evidente que tanto auxílios de Estado como obrigações de ISU têm um impacto no mercado, têm um impacto nos incentivos para investir de muitos players, como sejam, por exemplo, os municípios locais, ou sejam também outras entidades que neste momento estão a investir em redes de fibra nas zonas rurais, mesmo que não estejam ligadas a ajudas de Estado. Portanto, temos que rever estas questões. O outro assunto, que é sempre um assunto importante, é a distorção do level playing field entre operadores diferentes. Como sabem, este assunto prende-se essencialmente com os serviços que são fornecidos pelos OTTs, embora nós no BEREC não gostemos de chamar OTTs, gostamos de chamar CAPs, que é Content and Applications Providers. Portanto, a questão é o que é que acontece quando nós temos no mercado, hoje em dia, players diferentes que oferecem serviços concorrentes. Este assunto é reconhecido pela Comissão, é reconhecido como um dos assuntos que têm que ser tratados ao nível do DSM e nós concordamos com a Comissão no sentido em que este assunto deve ser focado na existência de serviços que de alguma maneira concorrem com os serviços de comunicações eletrónicas. Como sabem, há outros serviços dos OTTs que não estão, de facto, não concorrem, não são serviços concorrentes e, portanto, não entram nesta discussão. Existem hoje em dia novos modelos de negócio, existe uma interligação, existe hoje em dia situações em que dois players podem ter relações de concorrência, de cooperação e de fornecimento de serviços. Um ser fornecedor e o outro ser cliente. Como é que isto se destrinça? Como é que vamos resolver todas estas questões? É este complexo digital ecosystem que nós hoje em dia enfrentamos, em que não existem os limites bem definidos que existiam no passado e que levantam estas questões e que por isso mesmo é preciso encontrar respostas. Se a vossa pergunta é, então o que é que vocês querem fazer? Querem regular os OTTs? Bom, a questão que nós pomos é diferente e focamos em duas perspectivas diferentes, nós enquanto BEREC. Primeiro, os serviços de comunicações eletrónicas e os OTTs, os serviços fornecidos pelos OTTs, se concorrem entre eles, devem ser considerados, sobretudo, naquilo que nós chamamos Fair Ex-ante Regulatory Conditions. Portanto, quando se faz uma análise de mercado, e isto vem já daquilo que foi a recomendação da Comissão sobre a análise de mercados relevantes de 2014, deve-se ter em conta a existência dos serviços concorrentes que, de alguma maneira, exercem uma pressão direta ou indireta sobre os operadores no mercado. É evidente que isto é muito complicado, e é muito complicado pelo seguinte: se o regulador vai fazer uma análise de mercado e deve ter em conta os serviços de voz que passam pelo Skype, precisa de ter, ou pelo WhatsApp, precisa de ter informação. E como é que nós vamos recolher essa informação, dado que, de facto, estes serviços não entram na definição de serviços de comunicações eletrónicas e, nesse sentido, não são regulados por nós. Portanto, há aqui um problema nesta dificuldade de recolher dados para garantir uma análise, que não é fácil. No entanto, concordamos que não podemos ignorar, numa análise de mercado, a existência de serviços que concorrem e que, de alguma maneira, alteram aquilo que é a estrutura do mercado.
Por outro lado, temos aquilo que se chama Fair Horizontal Regulatory Conditions. E, neste caso, temos aqui duas formas de olhar para o assunto. Uma delas é, de alguma maneira, tentar simplificar e, eventualmente, reduzir as obrigações para os serviços de comunicações eletrónicas. Portanto, estão a ver a abordagem, e isto vem muito naquilo que é a linha da Comissão Europeia, não é no sentido de vamos regular todos, e, portanto, vamos impor obrigações em todos, vamos olhar para aquilo que é a noção dos serviços de comunicações eletrónicas. Possivelmente, a primeira coisa a fazer é redefinir o que é que entendemos por serviços de comunicações eletrónicas, porque, mais uma vez, o mundo mudou e esta definição já não se enquadra naquilo que nós podemos considerar um serviço de comunicações hoje em dia. Portanto, começando por aí, tentando de alguma maneira, possivelmente, aliviar algumas das obrigações que possivelmente já não se justificam e alargar algumas obrigações aos OTTs que podem ser consideradas cruciais, como, por exemplo, questões que tenham a ver com proteção dos consumidores, e aí entram números de emergência, questões de transparência, que se consideram cruciais do ponto de vista de proteção dos consumidores e que não há razão nenhuma para que os OTTs não estejam sujeitos às mesmas obrigações. Há também as questões de segurança, que são importantes, como todos sabem, mas, mais uma vez, isto tem que ser tudo muito bem ponderado e tem que se avaliar os benefícios, numa análise custo-benefício, ver quais são os benefícios que se obtêm de alterar as políticas regulatórias versus os custos que vamos impor pela regulação. No entanto, este é talvez um dos assuntos mais importantes pela relevância e pelo impacto que tem no mercado. O outro assunto sobre a proteção dos consumidores, aqui muito rapidamente, eu ia só dizer o seguinte: a proteção do consumidor entra neste aspecto, devemos ter a legislação que é geral de proteção dos consumidores, ou ter uma legislação que é mais focada nos serviços de telecomunicações. Bom, isto levanta problemas aqui, é evidente que não queremos criar gaps em termos de legislação, mas também não podemos ter uma sobrecarga de regulação, porque são impostas medidas pela lei geral e depois são impostas medidas pela lei setorial. Quando nós falamos na proteção adicional para o consumidor, eu creio que há aqui um aspecto importante e que se prende muito com quando se olha para o mercado das telecomunicações, como numa perspectiva, ou por outra, quando se olha para o Digital Single Market, que é uma noção mais abrangente, e se pretende olhar como um mercado único, temos que pensar que há operadores que funcionam em vários mercados. E esses operadores que funcionam em vários mercados sentem muito os obstáculos que têm, sobretudo quando têm clientes que são empresas e que têm que, de alguma maneira, fornecer serviços a essas empresas em vários países diferentes, estão sujeitos a níveis de obrigações em termos de proteção dos consumidores completamente diferentes. Portanto, levanta-se a questão da harmonização. Precisamos de mais harmonização em termos das obrigações de proteção do consumidor. Agora, onde é que se vai definir o nível de harmonização? Até agora tendia a haver um nível mínimo de harmonização. No entanto, há alguma pressão para que se aumente o standard do nível de harmonização, porque se considera que o nível mínimo por si não resolve o problema de os operadores estarem sujeitos a obrigações completamente diferentes. E, portanto, a harmonização aqui é um aspecto essencial. Por outro lado, há que ter em conta uma coisa, é quais são as expectativas dos consumidores, sobretudo quando os consumidores vão consumir serviços que são fornecidos por OTTs, por exemplo, e que não estão tão dentro dos problemas que podem existir relativamente a questões de segurança, etc., fornecimentos de dados, e, portanto, aí também é preciso ter cuidado no que é que será necessário fazer para proteger os consumidores. Só para terminar, eu queria-vos dizer que, de facto, em termos de BEREC, nós consideramos que a estratégia da Comissão de ter uma abordagem holística dos vários problemas e transversal a várias atividades e a vários setores
é muito importante, porque isto significa reconhecer que, de facto, há hoje uma integração de todas estas áreas e já não existem os silos que existiam anteriormente, completamente separados. Há, de facto, uma transversalidade que tem que ser abordada de uma forma integrada. Há também o reconhecimento por parte da Comissão de que as telecomunicações são a espinha dorsal, portanto, as infraestruturas de telecomunicações vão ser a espinha dorsal do desenvolvimento de todo o Digital Single Market. Isso é fundamental, este reconhecimento. Há também a importância de reconhecer que não é, como no TSM, só reconhecer a falta de investimento e que, portanto, muitas vezes atribuir essa falta de investimento ao excesso de regulação, a um excesso de intervenção dos reguladores, mas reconhecer que há também que olhar para o lado da procura. É uma equação com dois lados. De um lado temos a questão dos incentivos para o investimento, do outro lado temos a questão da procura. Não podemos esquecer uma coisa, nós temos um quadro regulatório que até hoje funcionou bem. Funcionou bem porque cumpriu os seus objetivos. Nós temos hoje um mercado europeu muito competitivo, onde entraram muitos players, onde houve uma grande inovação em termos de serviços, onde a qualidade de serviço é muito boa. Quando comparamos com os Estados Unidos, que há uma tendência enorme para comparar a Europa com os Estados Unidos e dizer que nos Estados Unidos está tudo bem, há um erro enorme nessas comparações. A qualidade de serviço e os preços a que os cidadãos europeus têm acesso não é comparável com aquilo que existe em muitas das áreas dos Estados Unidos. Portanto, há que reconhecer é que neste momento temos que olhar para o futuro, tentar perceber quais são as falhas de mercado que vão ocorrer no futuro e a regulação que nós vamos pensar e que nós queremos que seja uma slim regulation, seja uma regulação que seja adequada para dar respostas às futuras falhas de mercado. Portanto, não podemos olhar para o que temos hoje e tentar consertar aquilo que são os problemas que temos hoje, porque estes problemas não vão existir amanhã. Amanhã os problemas vão ser completamente diferentes. Portanto, o grande desafio que nós temos hoje pela frente, enquanto reguladores, é tentar antecipar quais é que vão ser esses desafios no futuro. Obviamente que isso é muito difícil, é mais difícil para os reguladores do que é para os operadores, porque os operadores estão neste momento no mercado a fazer planos a 5 anos e a tentar perceber o que é que vai ser o seu modelo de negócio a 5 anos. O que nós tentamos é tentar perceber e partilhar e que os operadores partilhem connosco quais são esses modelos de negócio e, por isso mesmo, o que o BEREC tem feito é, para além das discussões, das reuniões com a Comissão vai fazer um pedido oficial de opinião ao BEREC sobre a estratégia do Digital Single Market, ao mesmo tempo que vai pedir um exercício de refit, ou seja, nós fazermos uma análise de qual foi o impacto da implementação do atual quadro regulatório. E depois de se fazer essa análise, portanto, no fundo, ver qual foi o sucesso que teve e qual foi o impacto que teve nos mercados o atual quadro regulatório, emitirmos a opinião sobre aquilo que é a atual estratégia do Digital Single Market, que deverá ser feita até ao final do ano, até dezembro. Finalmente, em outubro, vai existir aquilo que já é o terceiro BEREC Stakeholders Forum, em Bruxelas. Este fórum é um fórum de discussão, em que o BEREC se abre as portas para que os stakeholders participem nesta discussão. Enquanto Presidente do BEREC, eu teria muito gosto em que os portugueses também participassem. Tenho pena de ver que muitas vezes nós estamos ausentes em muitas áreas. Fico furibunda quando me dizem que a Espanha e a França são um sucesso em termos de desenvolvimento de redes de nova geração e ninguém fala de Portugal. Falam de Fiber to the Home e ninguém fala de Portugal como um caso de sucesso, porque de facto nós somos pequeninos e ninguém olha para nós. Portanto, temos que estar presentes, temos que ter uma presença relevante e temos que ter uma voz nestes mercados, porque nós somos um mercado de facto dá cartas. E toda a gente sabe lá fora sobre isto. Portanto, era isto que eu tinha essencialmente para vos dizer. Hoje existem muitas questões
existem a procura de muitas respostas, mas há uma coisa, sobretudo, que eu gostava também de deixar aqui. Nós estamos abertos, nós, BEREC, mas nós também, a ANACOM, estamos abertos a tudo o que sejam discussões que queiram ter connosco, que nos queiram apresentar os vossos pontos de vista, porque isso é fundamental para nós, não só para a posição que vamos defender lá fora, mas também para termos uma melhor perspectiva daquilo que é a visão do setor para o futuro. Muito obrigada. Convidamos agora os oradores do painel de debate a ocupar os seus lugares no palco. Bom dia. Queria agradecer em primeiro lugar à PDC por organizar este evento e agradecer o convite do professor Rogério Carapuça para que seja moderador desta sessão. Agradecia também à doutora Fátima Barros pela sua apresentação, que dá o contexto à discussão que vamos ter agora de seguida. O meu nome é Joaquim Ribeiro, sou sócio da Deloitte para a área de telecomunicações e vou estar a moderar a sessão de hoje. Tenho aqui comigo João Mendes Dias, administrador da Vodafone, Jorge Graça, administrador da NOS, e Sandra Ferreira, CIO da Microsoft, que vão estar a participar comigo na sessão sobre Digital Single Market. Conforme foi referido pela doutora Fátima Barros, o Digital Single Market está assente em 3 grandes eixos e vão ser esses 3 grandes eixos que nós vamos estar aqui também hoje a discutir. A existência de redes digitais avançadas e serviços inovadores, o melhor acesso por parte dos consumidores e das empresas a estes serviços e uma economia digital que seja mais concorrente e dinâmica. Começando um pouco pelas redes digitais avançadas e por serviços inovadores e passando a palavra à Sandra, gostava de perguntar, a Microsoft, olhando para o caso do Office 365, tem sido uma história de sucesso precisamente na dinamização destes serviços e a parte de OneDrive, que é toda a parte de cloud, tem sido precisamente um dos serviços adicionais que tem sido acrescentado ao Office 365. Podes-nos falar um bocadinho desse caso de sucesso e qual é que é o papel que também a adição da cloud teve e quão importantes são para a vossa estratégia? Posso? Tá. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui presente hoje. O Office 365 é um dos exemplos da mudança do modelo de negócio da Microsoft para este novo paradigma dos serviços digitais. É colocar na cloud ferramentas que nós conhecemos e que estavam disponíveis anteriormente apenas para instalação local e transformá-las em serviços digitais com componentes inovadoras, como seja OneDrives, OneNotes, SharePoints Online. Mas isto é um caso específico da Microsoft. É que a par deste, e acho que em termos de transformação de mercado, o que nós estamos a assistir é que a colocação, a criação de serviços digitais cada vez mais inovadores e mais massificados já é uma constante, eu diria que já não é uma tendência. A cloud é para nós fundamental neste percurso. A cloud veio, no meu entender, democratizar o acesso à tecnologia, capacidades de computação, software, capacidades de armazenamento que há uns anos atrás estavam acessíveis apenas às maiores empresas ou às maiores unidades de investigação, porque exigiam investimentos muito altos, estão hoje disponíveis à distância de um clique. Isto implica que isto é um catalisador
enorme, gigantesco para a criação de serviços digitais inovadores, porque dos pequenos aos maiores, todos os podem criar. Nós temos hoje acesso a capacidades de business intelligence, de analítica, de computação massificada, que anteriormente, para a maioria de nós, para a maioria das pequenas empresas, não estava disponível. Isto põe os pequenos a par com os grandes. E eu vejo isto como muito positivo também para nós, ali na linha do que dizia a doutora Fátima Barros há pouco. Nós somos pequenos, mas com uma capacidade muito grande. Portanto, a cloud pode desempenhar um papel fundamental também aqui para a nossa realidade. Parece-me que nós vamos estar a discutir nos próximos anos comoditizações e inovações. Coisas que hoje são inovadoras, amanhã estão comoditizadas, como os armazenamentos, os storages deste mundo. Toda a gente tem fotografias na cloud, toda a gente tem fecheiro na cloud. Isto que há uns anos era uma coisa altamente inovadora, hoje é para todos. E vamos estar ao mesmo ritmo a criar inovações que daqui a uns anos estão comoditizadas também. E, portanto, a cloud será fundamental no processo de acompanhar e a permitir o acompanhamento desta evolução e conferir-lhe segurança e proteção. Porque vão existir muitas conversas sobre cloud e creio que a par delas vão existir muitas conversas sobre a segurança que os nossos dados têm na cloud, a utilização que se fazem dos nossos dados na cloud, dos dados das empresas, da confiança das empresas na cloud e, portanto, as conversas de segurança a par com cloud e inovação, creio que estarão presentes para ficar. Respondi? Obrigado. Jorge, mudando um pouco de tema e falando agora de conteúdos, uma das iniciativas que também tem sido dinamizada, conforme já foi referido em termos de diminuição daquilo que é chamado de geoblocking, é precisamente a harmonização dos direitos de copyright. Pretende-se, com essa harmonização dos direitos, que haja uma maior dinâmica na distribuição de conteúdos na Europa e, no fundo, reduzindo essas barreiras à distribuição. Vê esta harmonização como um aumento da concorrência para os operadores, nomeadamente aqui em Portugal, ou considera que o papel dos conteúdos locais vai sempre ser uma barreira natural, no fundo, a players cross-border, como é o Netflix, por exemplo? Bom, antes de mais, bom dia. Obrigado pelo convite. Eu vou tentar, a pergunta é muito ampla, e eu vou tentar parti-la e tentar dar aqui um bocadinho o meu ponto de vista sobre esta questão. Antes de mais, eu acho que temos que separar, ou quando falamos deste tema, há que separar a questão pura do que é o copyright e depois como é que é a exploração feita desses direitos. E, portanto, copyright é aquilo que acaba por constituir o que é o direito em si, que depois é comercializado e transacionado. Depois a questão é como é que eles são explorados e quais são, ao longo do seu ciclo de vida. Do ponto de vista do copyright per si, não há assim tantas diferenças dentro do quadro europeu. Essencialmente tem uma grande divisão entre o que é conteúdos que vêm mais de anglo-saxónicos do que do resto da Europa, porque a natureza do direito é ligeiramente diferente, ou seja, como é que o direito se adquire e a propriedade que é passada em cada uma das transações. Mas tirando essa componente, não é isso que impede que os conteúdos, ou impede é uma palavra se calhar forte demais, não é isso que faz com que os conteúdos não andem de um lado para o outro. E por isso é que eu acho que o grau de ambição tem aqui é particularmente complicado, não é só de mudar uma definição. Os conteúdos e os geoblocks que a gente vai encontrando, essencialmente acontecem porque os conteúdos são comprados território a território porque são explorados de maneira diferente. Ou seja, e essa proteção que é criada quando se compram é aquilo que te permite gerir, se quiseres, o yield de geração de valor de um determinado conteúdo. Se calhar um exemplo mais simples é como os filmes. Os filmes tipicamente são explorados ao longo de diferentes janelas de exibição, sendo as janelas sempre determinadas pelo momento no qual o filme é exibido no cinema, no território que for. Ou seja, se um filme, quando estreia, digamos, em França, os Amigos Improváveis, por exemplo, foi um sucesso grande cá em Portugal. Quando estreia em França e é como que faz um reset e a partir daí ele segue as suas janelas de exploração. Está X tempo
em exibição, passa para VOD, passa para DVD, vai para televisão e segue um ciclo normal. Ele estreia em Portugal passado 6 meses. E, portanto, ou nós alinhamos todos os ciclos e toda a gente inicia um ciclo de exploração, o que depois em si tem outro tipo de problemas, porque Os Amigos Improváveis estreia em França, porque é um filme francês, apoiado pelo tem financiamento francês, etc. E só vêm para cá os filmes franceses que depois têm algum sucesso. Portanto, é por isso que eles não fluem. Ou seja, a dificuldade é, se quisermos, como é que todos estes economics se cruzam e se juntam para permitir que os conteúdos fluam livremente. E, portanto, é particularmente complicado de arranjar aqui um cenário que depois resolva este puzzle todo. Pelo outro lado, acho que depois aqui um bocadinho se promove a concorrência ou depois qual é o impacto aqui para nós. Eu acho que há aqui um bocadinho de um risco. Nós temos um mercado, e pegando, se quisermos, na componente mais de Pay TV, que é provavelmente como nós, como operadores, aqui a parte que nos toca mais, nós temos um mercado de Pay TV particularmente desenvolvido, temos muitíssimos conteúdos, se a gente comparar com qualquer outra oferta, a generalidade dos consumidores portugueses tem uma oferta de Pay TV e acesso a conteúdos que não é comparável, decididamente não ao custo a que está com outros países europeus, mas o risco que aqui há é, se eu comprar os direitos, vamos imaginar que eu digo que eu agora, a partir de agora, compro os direitos numa base europeia, não é? Eu compro e tenho uma valorização, a valorização que é dada a uma série, ou um filme, ou um conteúdo desportivo na Alemanha, é completamente diferente de cá. E se eu quiser começar a valorizar tudo e depois a harmonizar os custos entre todos, uma coisa posso garantir, os custos cá aumentam. E, portanto, é depois um bocadinho este balanceamento de como é que a gente faz isto tudo. Para nós, corremos esse risco. Que eu, ao comprar uns direitos numa base pan-europeia, vou estar a valorizar ao custo e ao valor que eles têm em sítios que vendem os serviços bastante mais caros do que nós. E, portanto, depois temos essa problemática. Portanto, não é fácil responder, ou é um desafio complicado. Obrigado, Jorge. João, outro dos grandes tendências em termos de serviços inovadores que se tem discutido é a Internet of Things. Toda a gente fala do grande potencial que pode trazer para as diversas indústrias, fala-se em uma economia de trilhões de dólares e de um impacto muito grande que há quem defina até como uma das maiores oportunidades de negócio da história da humanidade. A minha pergunta, João, é, em Portugal, e o João tem muito contacto com empresas em Portugal, já tem testemunhado algum caso de sucesso na Internet of Things e, no fundo, vê que este tipo de serviço já é mais dinamizado pelos operadores ou mais dinamizado pelos players, pelos fabricantes que estão a comercializar estes dispositivos? Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado à PDC pelo convite e muito obrigado também à professora Fátima Barros pela excelente introdução que fez a este tema e em particular, de uma forma muito clara, como apresentou o TSM e o DSM, com os vários blocos que o compõem e que eu acho que, enfim, facilita muito a compreensão destes temas que nem sempre são fáceis de ler. Em relação à questão colocada, a Internet of Things é, sem dúvida, um dos fatores de peso naquilo que hoje estamos a discutir, que é a economia digital e que é o mundo digital. Temos, enfim, progressos enormes, em particular em Portugal, enfim, nos passos que há a dar em direção ao Digital Single Market, nomeadamente com os blocos que foram referidos, rede, serviços e acesso. Temos, de facto, redes em Portugal cada vez mais alargadas, com uma cobertura cada vez maior, com serviços cada vez mais inovadores e cada vez mais completos, e sim também ao nível, enfim, ao melhor nível do que se faz por esse mundo fora, e fruto de, enfim, condições competitivas muito agressivas, também condições muito convidativas, o que endereça também aquele bloco
do acesso. Portanto, não basta que as coisas estejam disponíveis, é preciso que os clientes e os diferentes segmentos acedam a elas em boas condições. E isso, seguramente, em Portugal acontece. Isso é apenas, de facto, parte da história, porque toda a economia vai ter um desenvolvimento enorme naquilo que vulgarmente se chama a Internet of Things. Há muitos casos de sucesso. Nós temos em Portugal, enfim, a Vodafone em concreto, mas não só a Vodafone, os outros operadores também, um historial muito grande nesta área, com desenvolvimento de soluções próprias e com um estímulo muito grande que é dado ao aparecimento de soluções desenvolvidas por parceiros. Nós temos, por exemplo, soluções que chamamos Powered by, que são soluções desenvolvidas por parceiros. Temos cerca de 15, 16 parceiros que têm cerca de 30 soluções e que é, enfim, com algumas variantes, evidentemente, a prática normal dos operadores, porque, como dizia a professora Fátima Barros, a concorrência a isso obriga. Soluções nas mais diferentes áreas, desde gestão de frotas, controle de segurança e comunicação com elevadores, desde gestão de veículos nas suas componentes, não de localização, mas de funcionamento. Para dar um exemplo, por exemplo, neste momento, a maior parte das marcas de automóveis têm nos seus veículos a opção que uma das marcas designa de Connected Car, que permite que cada carro seja equipado com um cartão SIM que transmite todas as informações importantes relacionadas com a gestão do veículo e que permite simultaneamente ao seu condutor dispor de acesso à internet de forma segura no seu veículo, onde quer que esteja. Felizmente, grande parte das marcas tem este contrato com a Vodafone, mas é um exemplo daquilo que nos espera cada vez mais as coisas estarem ligadas. Esta é uma área que para a Vodafone, enfim, é muito importante, não apenas a nível nacional, mas a nível internacional. Enfim, apenas para dar um número que, de certa forma, permite medir a importância que a Vodafone dá a este tema. Esta é uma área em que, nos últimos 2 anos, a Vodafone, em termos globais, evidentemente, investiu cerca de 150 milhões de euros em desenvolvimentos de plataformas que não apenas permitem disponibilizar a conectividade, mas que permitem dar o passo seguinte, isto é, que permitem que os clientes, sejam eles os utilizadores particulares, sejam eles as empresas que prestam serviços aos utilizadores das suas soluções, controlem diretamente a utilização que é feita desses serviços. Quando os ligam, quando os desligam, quando fazem roaming, que tipo de tráfego autorizam, e, portanto, no fundo, é uma quinta componente, se quisermos, sendo as primeiras 4 as que foram referidas, a rede, os serviços, o acesso e a harmonização da legislação, que é muito importante. Há esta quinta componente que é transferir o controle para o utilizador. E isso é o que nós, nestas aplicações do mundo da Internet of Things, vemos também a acontecer cada vez mais, em paralelo com o que acontece nas ofertas residenciais e para as empresas, onde cada vez mais os utilizadores não querem apenas utilizar o serviço, querem também controlar a utilização que fazem do mesmo. Obrigado, João. Passando agora para o segundo pilar do Digital Single Market, que é o melhor acesso para consumidores e empresas. Sandra, gostava de passar de novo a palavra e que nos falasse um bocadinho de qual o papel dos smartphones na democratização deste acesso. Atualmente, estamos perante um panorama global em que os smartphones já são, de alguma forma, o principal meio de acesso ao entretenimento. Já existem a venda de smartphones globais já ultrapassou o número de televisões, de tablets e PCs. E quando estive em fevereiro no Mobile World Congress, testemunhei ao facto da Microsoft estar bastante ativa neste mercado de smartphones, a fazer ofertas que eu diria das mais competitivas que eu vi nessa feira. O quão importante é os smartphones na vossa estratégia e o que é que achas que pode dinamizar o acesso de consumidores ao mundo digital? Os smartphones são o meio para, como tu dizias, Joaquim, é o meio para aceder aos conteúdos. O que é crítico na estratégia da Microsoft hoje em dia
é o paradigma mobile first, cloud first. Isto quer dizer que o mobile é tudo. É todos os locais ou devices onde nós consigamos aceder à informação que nós precisamos à medida, como dizia o João, do nosso controlo. Onde é que entram os smartphones é que, de facto, é uma tendência. Os smartphones, neste momento, ultrapassaram qualquer outro device em termos de utilização no acesso a conteúdos. Portanto, os smartphones são, respondendo diretamente à pergunta, uma ferramenta muito importante naquilo que é a estratégia mobile first, cloud first, porque são uma porta de entrada fulcral. Não só os smartphones Microsoft, os smartphones de parceiros, qualquer smartphone onde consigam aceder a conteúdos. Conteúdos esses ou providenciados pela Microsoft, ou providenciados por parceiros, ou por qualquer outro software que esteja na cloud. Porque hoje em dia é disto que estamos a falar. Mobile first, cloud first. Isto quer dizer o quê? Hoje são smartphones, se calhar nos próximos anos vão continuar a ser smartphones, mas já existem e já estão a surgir hoje outros devices que no futuro próximo vão ser tão importantes, provavelmente, no acesso a estes conteúdos. As consolas, até hoje nós só jogávamos jogos nas consolas. Nós estamos a ver as consolas a evoluir para conseguir, as consolas de jogos, as Xbox, Playstations, Wii, a evoluir para conseguirmos aceder a vários outros tipos de conteúdos através das consolas. Os relógios inteligentes, as bands, já recebemos mails, há sítios onde nós já conseguimos, há equipamentos onde já conseguimos aceder a conteúdos simplificados. Os óculos de realidade virtual, os HoloLens, imaginem o HoloLens é a versão Microsoft, há vários outros de outros parceiros ou concorrentes. Imaginem conseguirmos aceder a quase tudo o que acedemos hoje num telefone através de uns óculos onde carregamos num botão. Ou termos um ecrã que anda connosco. Passamos na parede de uma casa, carregamos num botão e temos um ecrã virtual na parede da cozinha. E de repente escusamos de andar com o telefone atrás, porque conseguimos projetar essa janela de acesso a conteúdos. Portanto, entrando no mundo do Internet of Things, eu acho que nos próximos anos nós vamos ver que o acesso a conteúdos vai ter cada vez janelas mais inesperadas. Hoje são os telefones, muito importante, como digo, não vou fugir a esta. Amanhã vão ser outros. Cá estaremos daqui a uns anos para ver se efetivamente estamos todos presentes de óculos no Exatamente. E a levantar as palas quando queremos olhar para as pessoas. E a PDC organizar conferências virtuais. Jorge, mudando agora e focando, continuando dentro do tema de acesso de consumidores e empresas, mas focando se calhar agora na parte de canais, uma das grandes revoluções que temos assistido nos últimos anos é o surgimento das aplicações e toda uma mudança de paradigma ao nível de Customer Experience, User Experience, daquilo que era tradicionalmente conhecido como um canal online e que atualmente, por via dos smartphones, tem já vários touchpoints com o cliente. Para os operadores, isto adiciona mais um grau de complexidade, porque os operadores já têm os seus canais tradicionais, desde as lojas, ao call center, a outros touchpoints com o cliente. Do teu ponto de vista, como é que esta transformação, como é que os operadores têm visto esta transformação, como é que podem endereçar esta transformação, dado que estão a concorrer com os OTTs, que para todos os efeitos estão mais focados, muitas vezes só num único canal e em melhorar apenas um único dos touchpoints com o cliente? Ok. Bom, é mais fácil, se quisermos pensar, ou eu pelo menos gosto de pensar no nosso negócio com duas partes. Depois é mais fácil perceber aqui a dinâmica e como é que este tema do digital depois casa. Nós, na prática, temos uma componente que há de ser sempre física, o sujar as mãos, o passar o cabo, o montar a BTS, o garantir que o acesso em casa do cliente está em condições, que essa componente, não sei o que é que a Microsoft vai imaginar, mas acho que não tem que ser um bocadinho mais do que umas HoloLenses, isso não vamos conseguir dar a volta e isso, por muito que a gente queira, nunca vai deixar de ser físico. Portanto, essa componente a gente não a consegue transformar mais do que digitalizar os processos que depois me permitem coordenar as field forces, fazer
fazer o deployment, fazer a manutenção, tudo isso, essa parte a gente consegue agilizar. A segunda componente do nosso negócio é todo o layer de serviços que a gente coloca em cima. E, portanto, essa componente, eu acho que não é como é que a gente lida. É inevitável que a gente transforme sob o risco de sermos completamente ultrapassados. Não é sustentável eu estar a prestar um serviço e ter um call center de apoio em que eu tenho 1000 pessoas quando estou a competir com um OTT, chamemos-lhe o que quisermos, que tem 0 pessoas no call center e não tem esse custo. E ainda assim as pessoas aderem e consomem esses serviços. Eu próprio tenho que me transformar e tenho que, sob o risco de não ser competitivo. E, portanto, não há... como é que a gente olha para isso? Como uma fortíssima necessidade de transformação. Ou seja, é impossível... repara, o problema que o digital nos coloca é que o salto de eficiência e de produtividade é tão grande que eu não consigo fazer saltos incrementais. É impossível. Eu não consigo transformar o negócio, a diferença de produtividade, que está 50, 60, 70 vezes maior num OTT versus aquilo que eu tenho, eu não consigo chegar lá fazendo saltos incrementais. E, portanto, a única maneira que nós temos, enquanto operadores, é quase começar com página em branco e redefinir completamente como é que nós atacamos problemas como é que nós comercializamos o serviço, como é que a gente faz o customer service, porque, repara, o que a adoção deste serviço pelas pessoas nos mostra é que as pessoas não valorizam isso, porque não é por causa de não haver um call center que elas não usam o WhatsApp, não é por não haver uma loja que elas não usam o Snapchat, não é por... E, portanto, se as pessoas não querem isso, então não são elas que estão erradas, somos nós. E, portanto, acho que isso é um princípio base, é que tipicamente isso é um bom indicador e, portanto, a questão é transformacional e acho que não está muito para além do sentido de urgência, tem que estar a acontecer agora. Caso contrário, não é sustentável. Nós somos um negócio com muitos custos fixos e, portanto, tem que ser um processo mesmo de transformação, não pode ser uma coisa progressiva. Obrigado, Jorge. João, falando agora um bocadinho do lado das empresas e como é que melhoramos o acesso para as empresas. Eu estava a ler o documento produzido pela Comissão Europeia da Digital Single Market Strategy for Europe e uma das estatísticas que achei alarmantes de alguma forma é que apenas 7% das pequenas e médias empresas na União Europeia estão de alguma forma a vender online cross-border. Eu penso que esse número parece-me que aplicar-se-á também de certeza a Portugal, se não for, quiçá, até mais baixo. Do teu ponto de vista, como é que vês que o papel dos operadores existe enquanto dinamizador destas PMEs? Como é que, enquanto operador, se pode, de alguma forma, ajudá-los ajudar estas pequenas e médias empresas a promover a sua internacionalização e a promover a venda dos seus serviços cross-border? Há duas vertentes na análise a esse tema. Uma é a vertente daquilo que o operador tem que fazer porque é o seu papel. O operador tem que disponibilizar as tais redes, tem que disponibilizar os tais serviços, tem que garantir as tais boas condições de acesso, porque isso é condição necessária para que a transformação se possa dar, para que a adoção possa acontecer. Mas há uma outra vertente, é que a adoção destes serviços não se faz pegando até quase um bocadinho no comentário anterior, por ajustes incrementais na forma de funcionar de uma empresa. Uma empresa não passa a vender online com um salto incremental na sua forma de funcionar. Uma empresa não se transforma ela própria, passando a ser uma empresa da era digital, com pequenas alterações incrementais à sua forma de funcionar. De facto, o que estas tecnologias e o digital em geral permitem é
e mais do que permitem, exigem, é uma transformação da forma de funcionar das empresas que verdadeiramente aderem a estas tecnologias, porque todos os processos têm que ser redesenhados, porque serão muito mais eficientes. Todos os processos têm que ser repensados, porque a forma de interagir entre os vários blocos será toda ela diferente. E normalmente o desafio que nós encontramos nas empresas, em geral, isso acontecerá seguramente com todos os intervenientes neste mercado, é que o discurso neste momento já não é o discurso de, enfim, caricaturando, o senhor troca este telefone por aquele telefone, ou troca esta central por aquela central. É um discurso muito diferente. Temos aqui um universo de funcionalidade para tirar partido e isso permite, força, cria a oportunidade de transformar completamente a forma de trabalhar da empresa, para tirar verdadeiramente partido. E muitas vezes este passo é muito mais difícil de dar do que os incrementais. Muitas vezes, enfim, é sempre mais difícil dar um passo transformacional do que um passo incremental. Aliás, há pouco o Jorge, enfim, referia isso mesmo em relação aos próprios operadores e, curiosamente, esse acaba justamente por ser também o desafio das empresas. Tirar partido de tudo o que está disponível implica transformarem-se. E, portanto, não está em questão, ao contrário do que muitas vezes ainda parece ser o mindset do interlocutor com que nos deparamos, apenas discutir ou negociar ou contratar as telecomunicações, ou o storage, ou o cloud services. Está verdadeiramente em questão redesenhar uma forma mais moderna de trabalhar para a sua empresa, que lhe permita tirar partido de tudo o que está disponível. E é este trabalho de quase, se quisermos brincar um bocadinho com a palavra, de evangelização, que também nos compete fazer. Para além de disponibilizarmos o que temos que ser nós a fazer, também temos que fazer um bocadinho este trabalho de evangelização e de mostrar neste caso às empresas, que todo este potencial está ao seu dispor, mas que não é utilizável de forma imediata. Têm que aproveitar a oportunidade e o desafio de transformar a forma como a sua empresa funciona em várias áreas. No fundo, vão começar a ser um pouco consultores e a ser concorrentes. É exatamente isso, é exatamente essa a expressão. Nós estamos numa fase de transição muito importante, em que deixamos, sem qualquer enfim, sentido depreciativo para a palavra, em que deixamos de ser vendedores, e ser vendedor é uma coisa muito nobre, para termos que passar a ser consultores, porque já não chega a chegar aos clientes e dizer tenho aqui estes serviços fantásticos, porque muitas vezes os clientes não percebem de forma imediata o que é que podem fazer com aqueles serviços. E, portanto, é de facto preciso, enfim, transformarmos em consultores nessa área específica para não fazer muita concorrência. Concorrência, enfim, a quem tem uma área de abrangência maior. Obrigado. Bom, passando ao terceiro pilar deste Digital Single Market, que passa por a economia digital. A doutora Fátima Barros mencionou o lado de estimular, no fundo, a procura. Eu aqui vou falar um bocadinho mais do lado da oferta. No fundo, Sandra, como é que a Microsoft, de alguma forma, tem visto este tema de fomentar a economia digital, nomeadamente, e se calhar focando-nos um bocadinho naquele vosso programa que é o BizSpark, que já tem apoiado desde 2008 mais de 500 novas empresas a dar os seus primeiros passos. Na tua opinião, como é que as grandes multinacionais, nomeadamente em Portugal, podem e devem dinamizar esta economia digital? Acho que... E podes responder só sim. Sim. Vou tentar partir, isto é um elefante, não é? Vou tentar partir às fatias. O elefante às fatias. O BizSpark é um programa internacional, portanto multinacional da Microsoft. Em todo o mundo já apoiou mais de 120 mil empresas, em Portugal especificamente desde 2008 mais de 700.
Mas constatámos uma coisa, portanto, esta primeira fatia, e o BizSpark é um programa de sucesso worldwide e aqui em Portugal também. O objetivo do BizSpark é justamente acender a chama em business, portanto, em negócios novos que queiram ser montados em qualquer parte do mundo. Constatamos, e isto já é uma reflexão longa, mas constatamos que para estimular a economia digital nós temos que combater a iliteracia digital e, mais do que combater a iliteracia, temos que fomentar ou promover uma grande literacia, ou se quisermos uma literacia de topo digital, porque se nós quisermos estar, nós, Portugal, como players relevantes neste mercado, nós temos que ter pessoas capazes de aproveitar tudo o que está à disposição, os serviços de que falava o João e que falámos todos um pouco por todas estas questões, os serviços que estão à disposição precisam de capacidade para ser potenciados. Então, várias fatias, desde os estudantes, em que eu creio que empresas, a Microsoft falo, eu sei que outras empresas também o fazem, mas fomentar a adoção de tecnologia desde uma idade jovem no nosso país. Promover que os currículos digitais sejam ricos desde uma determinada fase da nossa educação, para que quando estas pessoas cheguem ao mercado de trabalho sejam um valor acrescentado inquestionável. Depois, numa segunda fatia, portanto, primeira fatia estudantes, segunda fatia empresas startups, aquelas que estão a começar. O BizSpark já fazia isso um bocadinho, mas recentemente, que isto começou a ser congeminado o ano passado, mas foi lançado agora em março deste ano, a Microsoft lançou uma iniciativa que é o Ativar Portugal. Vai para além do BizSpark. Em que medida? É que pretende rodear as empresas de um conjunto de advisory ou capacidades de advisory que as ajudem a crescer, ou seja, não só na adoção da tecnologia, mas rodeando-as de venture capitals, de startup hubs, de speed dating com clientes e com parceiros potenciais que as possam ajudar a colocar o seu negócio no mercado. Portanto, no fundo, fazer ali um connect, estas empresas, estas grandes empresas multinacionais, mas também as tecnológicas nacionais e outras empresas que também o fazem na sua dimensão, conseguir criar aqui uma rede que ajudem estas empresas a, de facto, criar um negócio que vingue. E depois, daqui a uns anos, vamos estar a falar, espero eu, das empresas que vieram dos ativares portugais do nosso país e que vingaram e são as $1 million startups como a Farfetch e companhias, que são algumas que dão muito bom nome aos nossos empresários. Então, eu acho que sim, que temos todos um papel a desempenhar e ganhamos todos. Porque Portugal e as empresas que são criadas aqui neste nosso núcleo de capacidade podem ter um papel muito interessante na economia digital. Obrigada, Sandra. Jorge, do lado dos operadores, e já tocámos um pouco nesse tema, eu penso que a inovação é claramente um dos grandes focos para, no fundo, os operadores reinventarem e olharem para o futuro de outra forma. Como é que vês os operadores a lidarem com este tema e qual o papel que achas que os operadores podem ter também na dinamização da economia digital, fomentando a criação de novas empresas, estimulando as parcerias com estas empresas de forma a que elas possam dar o seu próximo passo e crescerem? Qual é que é, na tua opinião, o papel dos operadores nessa área? Bom, o papel hoje já existe e também acredito que pode ser ampliado se aproveitarmos todas as oportunidades que, entretanto, têm estado a aparecer em termos dos programas de incentivos e tudo mais. Uma das coisas, um dos side effects benéficos que saiu do facto de a gente ter um setor muito dinâmico e que está sempre aqui a empurrar e à procura de introduzir serviços novos e estarmos sempre aqui em concorrência, um puxa por um lado, o outro puxa pelo outro, etc., faz com que nós, isto se calhar é uma coisa que não é tão visível, em toda a base tecnológica que está por trás dos serviços que a nós tem, que a Vodafone tem, é uma base tecnológica que tu não encontras réplica noutros mercados. Não é por acaso que nós criámos agora, fizemos uma cisão
a Nós Inovação. Os centros a Vodafone tem centros de expertise dentro destas áreas cá em Portugal, porque a base tecnológica, em particular para dentro dos serviços de telecomunicações, é extremamente avançada. E ao nós empurrarmos, isto naturalmente vem com um ecossistema. Isto nós não avançamos e não produzimos estes desenvolvimentos de forma umbilical, olhar para dentro com desenvolvimento interno. Isto tipicamente é à base de um ecossistema de empresas que gravitam à nossa volta e que vão nos ajudando a desenvolver todo este tipo de tecnologia, propriedade intelectual, e que depois já se começa a ver, pegam nessa tecnologia, pegam nesses desenvolvimentos e começam a colocar noutros mercados. Portanto, esse efeito, mais que não seja de arrastamento por todos os investimentos que nós fizemos e a concorrência que temos tido entre nós, tem tido esse efeito benéfico. Uma das coisas que eu acho que nós podemos fazer mais é... eu gosto muito de pensar que uma das coisas que promove o empreendedorismo e permite muito que está por trás da forma de sucesso de alguns outros polos tecnológicos que a gente conhece no mundo fora, polos altos, os Silicon Valleys, deste mundo, é que há muita uma condição, o ónus do falhar está muito removido. É fácil falhar porque as pessoas não caem, porque aquilo depois é fácil voltarem-se a pôr de pé. O grau de desenvolvimento que nós temos e a posição que nós temos enquanto operadores, isto é um tema aqui até não é só nós, é da indústria, com os apoios, nós somos tubos de ensaio para uma série de coisas, porque nós temos um grau de penetração dos nossos serviços, temos um grau de robustez das nossas redes e das nossas plataformas, que aquilo que funcionar connosco, garantidamente, vai funcionar noutras redes, vai ser uma inovação para as outras redes, garantidamente. Mesmo coisas que nós hoje damos de barato e que damos como, mas isto é óbvio para nós, para outros mercados isto são coisas que vão ser introduzidas como coisas absolutamente revolucionárias. Nós temos uma app de YouTube, todos nós temos. Para nós, aquilo já nem damos aquilo como barato, aquilo já nem conta como uma vantagem competitiva. Pega-se nessa aplicação, leva-se para outro mercado, é absolutamente bombástico. Coisas que para nós já damos como um dado adquirido. E, portanto, o papel hoje já é desempenhado, acho que há espaço para se aportar mais. Há uma série de programas, o Portugal 2020, o Inova, há uma série de programas agora que até recentemente abriram às telecomunicações, que antes nós estávamos excluídos desse programa e, portanto, com base nesse programa, acho que existe um espaço grande para nós ampliarmos aqui, se quisermos, o nosso papel no fomentar e apoiar todo esse tipo de inovação. Eu ganho com inovação, portanto, nem é tanto para proveito próprio, não é para apropriar-me, mas se aquilo funcionar, é uma coisa que me vai ajudar e, portanto, estamos claramente alinhados no querer fazer. Obrigado, Jorge. João, para finalizar, colocava-te, se calhar, a mesma questão. Ou seja, no fundo, quais é que, e já tocámos um pouco isto na outra pergunta que te fiz, mas, no fundo, como é que vês, quais é que são os principais fatores críticos de sucesso para as empresas aderirem mais ao mundo digital e qual é que é o papel que os operadores estão a ter, no fundo, nomeadamente a Vodafone, está a ter para essa dinamização, dado que eu concordo e precisamente o que o Jorge mencionou, nós somos muitas vezes considerados como o tubo de ensaio e acredito que na Vodafone não será uma exceção. Portugal deve ser visto também como o tubo de ensaio de soluções inovadoras, neste caso ao nível da televisão e outros serviços que tem sido... Sim, é um facto. A competitividade do mercado cria a necessidade de os operadores procurarem andar à frente e, portanto, ao procurar andar à frente dos nossos concorrentes locais, necessariamente acabamos por andar à frente
dos nossos pares de outros países, porque temos um ambiente muito mais que nos estimula muito mais do que o que acontece noutros mercados. E de facto também é assim com a Vodafone, quando comparamos a Vodafone Portugal com o resto das operações da Vodafone. Em várias áreas, na área de desenvolvimento de serviços, como referimos, mas não só. Por exemplo, nós, uma nota de curiosidade, mas que vem aqui a propósito, nós, a partir de Lisboa, gerimos as redes da Vodafone Portugal, da Vodafone Espanha, da Vodafone UK e da Vodafone Irlanda. Porque numa ótica de, por um lado, homogeneização e otimização, mas por outro lado também de criação de alguma redundância, o Grupo Vodafone decidiu criar um centro de gestão de rede aqui no Sul e outro no Norte da Europa, e a nós foi-nos atribuída essa responsabilidade. E, portanto, é mais uma vez, refiro isto apenas como nota da capacidade nacional de que tantas vezes falamos, mas que depois muitas vezes não consubstanciamos. E é apenas para dar mais um exemplo. Não foi a Espanha que pediram para gerir a rede destes 4 países, nem a Inglaterra, nem a Irlanda. Foi a Portugal. E, portanto, enfim, é mais um exemplo. O que é que, para além disso, eu acho que em Portugal, de forma também muito intensa, tem acontecido e que estimula muito e cria muitas condições para que este novo mundo digital floresça. No fundo, o pioneirismo na convergência de áreas que em muitos outros mercados ainda são completamente separadas e que em Portugal também eram separadas até há pouco tempo, das telecomunicações e da informática. Para ser um bocadinho mais claro, nós tradicionalmente olhávamos para o mercado, por exemplo, das telecomunicações, como tendo telecomunicações móveis, telecomunicações fixas, e dentro de cada uma destas, as de voz e as de dados. E depois tínhamos o mercado do ICT, que era uma coisa ao lado. Hoje em dia isso não é assim. Nós atravessámos já, enfim, umas primeiras fases de um regime aceleradíssimo de convergência, quer entre as comunicações móveis e as fixas, quer entre as de voz e as de dados, e começamos neste momento também a ter passos muito significativos de convergência do mundo tradicionalmente visto como sendo das telecomunicações, com áreas que tradicionalmente eram vistas como sendo da informática, e esta dupla convergência, que é uma convergência funcional. Não me refiro à convergência de preço que resulta da oferta de bundles com serviços todos misturados a um preço mais agressivo. Pronto, isso é uma coisa diferente, facilita o tal acesso, de que falávamos, mas é uma coisa diferente. Refiro-me à convergência funcional, de facto, das ofertas, que são um enabler fundamental para que as empresas possam, de facto, integrar as funcionalidades que têm em serviços que estão residentes nas suas instalações, com serviços que estão residentes em ofertas cloud em Portugal ou noutro sítio, com o acesso que fazem a estas aplicações todos os seus colaboradores que, na maior parte das vezes, estão em mobilidade. E, portanto, esta convergência tecnológica, onde nós também temos em Portugal o pioneirismo, é, eu diria, um fator adicional importantíssimo de estímulo desta caminhada para o Digital Single Market, que é, no fundo, inevitavelmente, onde vamos acabar. Há um outro aspecto, mas enfim, que está a ser endereçado, segundo nos disse a professora Fátima Barros, que é o aspecto da homogeneidade da regulação, que, de facto, para este tópico em particular é muito relevante e nós sentimos exatamente isso. Muitas vezes temos empresas que são nossas clientes em diferentes mercados e nem sempre o que se pode fazer é homogéneo e isso causa-nos, enfim, um problema de articulação e, portanto, ao cliente uma dificuldade de acesso. Isso é um outro aspecto, mas enfim, confiamos que quem tem que tratar dessa componente também está a desenvolver. Muito obrigado, João. Bom, fazendo um pouco o resumo, tocámos nos 3 pilares do Digital Single Market, falámos um pouco de serviços inovadores, onde mencionámos um caso de sucesso do Office 365 e da Cloud, falámos de conteúdos, falámos da Internet of Things e da sua adoção em Portugal, falámos do segundo pilar, que é como é que melhoramos o acesso, quer ao nível de consumidores, quer ao nível de empresas. Falámos de smartphones, de canais, de
Customer Experience associado a estes canais e da dinamização das PMEs e das empresas. E, por fim, terminámos um pouco olhando para como é que as várias empresas e operadores podem dinamizar precisamente a economia digital, através de melhorando a literacia, estimulando startups, criando precisamente este ecossistema de inovação que permita o surgimento de novos serviços que depois venham a ser os grandes serviços digitais de futuro. E, no fundo, como é que Portugal se pode e deve, e já tem vários casos de sucesso, tornar uma referência neste mercado europeu ao nível da economia digital. Queria agradecer a todos que participaram no painel e à PDC mais uma vez por este desafio. Muito obrigado.